continua balançando a porra do trem, ó. Olha lá, me responde essa porra. Tá balançando pra vocês ou não? Ai, meu Deus. Ah, não. Pô, não é possível, mano. Não tem condições. Estamos ao vivo no Não Concordo Podcast. É isso aí, galera. Ai. É isso aí, Thales, Luiz e Pedro. Nós retornamos depois de 2 depois aí meses desaparecidos, estamos vivos, estamos bem. Exatamente. Agora eu vou fazer a pergunta se tá vazando som no meu microfone ou não. Era disso que você tava falando no início? É, esse negócio se balançando bom. ali, ó, quando eu tô silenciado. Meu Deus. Ai. Parece que Tá não, tudo cara. certo, não tem nada, não tem som nenhum. Ok, beleza. Não tem nada balançando aqui. Tá bom. Eu acho que tá tudo bem, todo mundo seguro. Isso aí. Tá, beleza. Antes de explicar o período sabático, vocês estão bem? Bem. Eu tô ótimo. Passaram bem de final de ano aí? Caralho. Deixa eu beber água, viado. Tomando. Você vai ter que fazer outros cortes aqui ou não? Vai ficar assim mesmo. Não, é isso aí, você tá falando aí, a galera tá ouvindo isso aí, velho. Então, assim, se controla aí. Mas, Thales, o meu final de ano foi ótimo, tudo tranquilo, tudo bem. Suave na nave. E o seu? Eu tô bem também. Final de ano foi tranquilo, tirando o machucado no tornozelo, foi bem tranquilo, bem pacato, tá tudo certo. Tirando que você não consegue andar direito, tá tudo bem, né? Mas isso é um pretexto pra jogar mais, né? É verdade. E é isso, né? Tá vendo? Tudo tem A vantagem. parte ruim foi que nas primeiras semanas eu não conseguia usar os pedais do volante. Então, era limitado por alguma coisa ali. Mas, falando em volante, tá rolando um boato aí que nós viramos caminhoneiros. Procede a situação? Vai lá, Pedro, você é o iniciador dessa treta aí. Não, eu acho que a gente devia estar pilotando agora. Esse episódio devia ser uma improvisação que a gente tá pilotando e conversando, inclusive. Mas eu perdi na votação, então essa é a situação no momento. Tem 3 pessoas já que não pode se chamar de jovem adultos, mais porque jovem não entra no vocabulário, que ficaram à madrugada fazendo entrega no caminhão, né? Então eu acho que procede, né? Procede. Eu vou te entregar aqui para os nossos ouvintes, porque um pouco antes de começar a gravar, Pedro soltou aqui para nós que, meu caminhão tá parado lá, vamos gravar esse negócio logo aí. Tô perdendo dinheiro. O cara basicamente descobriu, né? Redescobriu o American Truck Simulator, né? Porque você sabia da existência, né? Você só não sabia que você ia gostar tanto da parada, mas viciou e trouxe a gente, né? Pra mim foi fácil trazer porque eu gosto, eu jogo bastante. Eu tenho... Quantas horas eu tenho nessa bagaça? Eu tenho 150 horas de American Truck Simulator. Mais 24 horas de Euro Truck Simulator. Eu tô com 30. Eu gostava pra caramba já. Mas aí ele foi lá e convenceu. A gente ia voltar e o Thales também, né? Que o Thales já tinha jogado pouco, né, Thales? Tinha jogado pouco, mas não tinha conseguido usar o volante direito. Aí acabei brincando um pouquinho dele depois na manete, mas bem pouquinho mesmo. Mas o fator de que eu abria o grupo do Não Concordo no WhatsApp e tava lá papo de caminhoneiro rolando com 57 mensagens, eu ia ver era tudo sobre caminhão, eu fiquei, ok, eu quero fazer parte disso. E aí já entrega a parte que na primeira jogatina que teve os 3 juntos, a gente começou em torno de umas 8 da noite ali e fomos parar quase 3 da manhã.
Um dos momentos altos dessa jogatina, né, além de o tempo ter voado absurdo, foi quando o Luiz virou e falou: Tenho que acordar amanhã às 5. Às 5 da manhã. Não, e é porque eu sou uma pessoa responsável, né, velho? Isso aí era o quê? Meia-noite. Aí eu fiquei até às 2 ainda. Era meia-noite, eu já sabia que eu tava fudido, aí eu falei: bora lá, né, velho? Tem que terminar aí. E aí foi isso, né? A gente ficou lá: vamos mais uma? Vamos. Mais uma? Vamos. Mas é isso, tá todo mundo curtindo o American Truck. Aí, o Pedro na manete, relaxante, né, o negócio. Muito bom, assim, você sai da sua você entra num estado diferente do estado que você entra quando você joga um jogo de carro normal, porque tava até conversando isso com o Luiz mais cedo, né, o jogo de carro normal, ele quer que você acelere e corra muito, quanto mais rápido você tá, menos você presta atenção no seu ambiente em torno, né. Então, assim, você pode ter uma ambientação linda, você pode perceber isso, a maioria das pessoas fala: "Nossa, que lindo isso", quando o carro ou tá devagar ou tá parado, né. E o caminhão, ele facilita a gente a ficar muito mais tempo nesse estado de tipo: olha aqui para um lado e ver a paisagem, vai passando na ponte ali e tal, né. Você vê vê o Thales batendo à toa. Nossa. O Thales, Estou me adaptando. olha, no último jogo, não é nem por falta de habilidade não, tenho certeza Não. que você com volante dirige melhor que eu com a manete. Mas o Thales, o bonequinho dele no jogo, ele tava exatamente como o Thales estava na última corrida, pescando. O bonequinho dele tava dormindo e o Thales tava dormindo também. Foi assim, uma experiência ultra realista, Sim. simulação no nível assim, mais elevado de que, assim, você passa a dormir no volante jogando Euro Truck, ou E American sem Truck no rebite, caso. porque eu sou responsável. Exatamente. Mas eu falei com vocês que foi o jogo que eu fiz, né, muito tempo atrás, eu entendi os caras, assim, que dormiam ao volante, o que é isso? Quando eu tô aqui no volante, tipo 11 horas da noite, e aí eu coloco uma rádiozinha, quando eu estava jogando o Euro Truck, eu colocava uma rádio lá de Manchester. Aí lá em Manchester era, sei lá, era 3 horas da manhã, né, 3, 4 horas da manhã. O cara falando da madrugada lá, você tá ali no controle de velocidade ali, né, então você não precisa acelerar, não precisa frear, só seguir no volante. Eu comecei a ter sono, velho, eu falei: "Caralho, velho, eu vou dormir aqui na vida real jogando a parada no volante", né. Então assim, é bizarro e, assim, é um jogo, assim, não tem o gráfico mais incrível de todos os jogos, mas é um jogo muito bonito, né, os ambientes são muito bem feitos, assim, de modo geral, eles conseguiram, né, tanto para o Euro Truck quanto para o American Truck, trazer todos os pontos importantes de cada país, cidade, estado, né, dependendo do jogo que você está jogando. Então, assim, é é muito legal, esse aspecto, né, então e o tamanho do mapa, ele é interessante, né, ele é grande o suficiente para ser interessante, né, uma escala, acho que é 1/20 agora o tamanho. Então, assim, é um tamanho decente, né, dá pra fazer umas entregas grandes de tempo de vida real. Então, assim, é muito bacana. O tipo assim, ah, é um jogo imersivo, velho, sabe, tipo, é o que você falou, não pode não ter o gráfico naquele ponto, mas parece que tudo tá na dimensão real, que deveria estar, sabe, assim, pelas proporções do jogo, Uhum. e você, sei lá, você entra naquele mundo muito fácil, né. E com a adição de, tipo, tecnologias que facilitam muito isso, igual, por exemplo, eu antigamente, se pegar, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu ainda ia falar que eu ainda prefiro ver o carro em terceira pessoa do que em primeira, né. O Euro Truck muda isso completamente, tipo, eu não vejo como uma opção ver em terceiro, eu só coloco em terceiro quando eu vejo assim: "Nossa, a paisagem aqui é bem bonita, eu quero ver de cima só pra ver como é que tá em volta", sabe. Aí você muda um pouquinho ali pra observar um pouco. Mas, tipo assim, aquela questão do eye tracker, né, que o Luiz, quando a gente entrou nisso, o Luiz falou: "Olha, você pode
adicionar o Eye Tracker, que é um aplicativo, né, que você basicamente liga a sua webcam e ele monitora para onde a sua face está virada, para onde seu olho está olhando. E muda no jogo, no caminhão, para onde você está olhando, né? Então, tipo assim, você vira para olhar no retrovisor, né? E o jogo vira e mostra o retrovisor para você, né? E isso ficou ainda mais sensacional a questão da imersão com isso, né? Eu chamo ele de o VR de pobre, né? Porque é isso, para quem não tem ali dinheiro para gastar R$ 3.000 ou não tem uma placa de vídeo decente, né? Então, assim, uma placa de vídeo que aguenta VR, né? Para os jogos de hoje tem que ser uma placa muito boa. Então, assim, para quem não tem essas opções, né, que a gente usa o Be My Tracker, que você acha na Steam. Né, que é um negócio que é muito bom, velho. Ele funciona muito bem com o Euro Truck, funciona com o simulador, funciona com corrida, né? Vários estilos. Então, assim, é muito bacana a funcionalidade do negócio. E é só você ter um webcam. Não precisa ser um webcam com uma resolução boa. Eles falam que assim, é mais importante você ter um webcam com um bom FPS, né? Porque é sobre registrar o seu movimento no mais preciso possível, né? Em tempo real ali. É mais importante do que ter uma resolução cabulosa, porque ele não precisa. Então, assim, é só pegar uma câmera com um FPS bacana e comprar o Be My Tracker e pronto. Você tem ali um negócio que você consegue mexer a sua cabeça e o jogo lá olha para a direção que você tá olhando. Então, assim, é muito bacana. Faz a experiência ficar diferenciada. Mas a gente tem alguém aqui, né, que não precisa do VR de pobre, né, que talvez possa dizer, você testou, Thales, no VR? Ainda não testei, porque... Planeja testar? Planejo, mas eu preciso pegar o adaptador, né? Ah, você não tem aquele adaptador da Sony, aquele... Não, ainda não. Aquele que é um roubo. Isso, exatamente. E Ok. não sei se eu pretendo ter um dia, sim, com certeza. Mas no momento, assim, eu não vejo muito sentido. Tipo, é caro demais pra eu poder fazer isso agora. E o seu... Por um adaptador. Você tem um notebook que não é tão potente assim pros padrões de hoje em dia, né, velho? Então, assim, é diferente, né? Pro PC, você precisa de uma placa de vídeo muito boa pra rodar um negócio bonito, né? Então, assim... Sim. A minha é uma 3050 ou 3060, se não me engano. Então, é isso. Coisas mais antigas vão rodar bem. Os jogos atuais, nem tanto. Mas dá Mas pra o Euro aproveitar. Truck, com o PC dele é o quê? A potência de um Play 5, mais ou menos, né, não? Eu acho que é. Por aí. Não, ele rodou liso com Ultra, tudo normal, beleza. Mas ele é mais simplificado, né? Tem que ver se ele vai engajar mesmo, né? Porque é isso, uma sessão só, vamos ver se ele vai... Segunda vai sessão virar é um hoje. viciado. Mas fora isso, o que mais vocês estão jogando? Olha, eu até passei esses últimos dias. Quando foi nosso último episódio? Só para poder retraçar de onde nós paramos, né? Eu acho que vocês foi lembram? Outubro, novembro. Novembro. Ok. Olha, eu fiquei muito focado no Steam Deck. Muito focado no Steam Deck. Então, até porque eu viajei algumas vezes, né? Inclusive, um dos motivos da gente não conseguir fazer as coisas é porque normalmente nossas viagens não se encontram numa data específica. Cada um viaja numa data diferente, parece que quando um tá chegando, o outro tá viajando ou com algum compromisso, e aí, tipo, não deu pra gente fazer os episódios, né? Pegando aqui o que eu joguei, olha só. Eu podia ter aqui uma lista do que eu joguei recentemente, né? Cadê minhas atividades recentes aqui? Mais fácil, né? Porque eu tô ruim de memória. Pera aí. Jogados recentemente, aí sim. Ok. Olha só. Eu
Joguei um pouco Dark Souls, né, pra testar lá no Steam Deck, mas foi só pra testar o Remastered e o 3. E tava de boa, apesar do 3 não ter a tela 16:10, né? O Remastered tem, fica lindão, né? Depois, eu falei, quer saber? O Thales sempre falou bem pra caramba desse jogo, e eu já tô de saco cheio desse jogo, dessa publisher, mas eu vou testar, né? Você consegue imaginar o que pode ser, Thales? Falei bem do jogo, mas a publisher. É uma bosta, e eu já tava cansado também de jogo dessa franquia deles. Mas você fala bem do jogo. Putz, Difícil, né? difícil. Ó, pode trazer, não sei. Pois é, testei o Assassin's Creed Odyssey. Pois é. Joguei 28 horas dele, né? Joguei até bastante, considerando É. o que normalmente acontece. Achei legal que ele é um dos menos Assassin's Creed dos que eu joguei até agora, né? Não tá muito focado em guilda dos assassinos e coisa assim, assassino contra templário e essa A porra história toda. dele é antes de tudo isso, né? Antes de ter É, até uma nomenclatura. e tá muito focado na questão da mitologia grega. Eu achei isso muito interessante, mas ele bateu no que acontece quando eu jogo jogo de mundo aberto, né? Que é bater ali, acho que quando eu chego perto das 30 horas, tá na hora de parar, né? Sim. Foi assim com muitos dos jogos, foi assim com o Horizon Zero Dawn, Forbidden West também, e outros jogos de mundo aberto que eu fui jogar, né? Eu começo a enjoar do jogo e aí eu paro, né? Mas foi divertido. Eu acho que é um bom jogo, né, de mundo aberto, mas continua tendo os problemas do mundo aberto pra mim, né? Então, depois que o jogo acabou, basicamente, sabe? Sim. Esse foi o primeiro, depois eu fui um que eu quase viciei, né? Que foi o Dragon Quest Builders 2, né? Eu falava assim, eu queria entender o que esse pessoal do Minecraft gosta tanto, só que eu nunca consegui tancar aqueles carinha quadrado do Minecraft. E o Dragon Quest Builders, eles têm a parte dos bloquinhos da construção, mas eles têm muita coisa que é construída que não é quadrado especificamente, sabe? E os personagens não são quadrados, e as cerquinhas não são quadradas, né? Tem muita coisa que não é quadrado, então assim, eu achei mais atrativo o jogo. Eu comecei a entrar na vibe de construção ali, né? Eu já sou um fã de JRPG, eu sempre gostei muito do Dragon Quest, então assim, os personagens, a ambientação do jogo sempre já me atraiu, né? O artista é o Toriyama, né, do Dragon Ball, então dá pra entender assim como que é a situação, né? Sempre tem uma Bulma, um Trunks e uns outros assim muito parecidos lá no jogo, né? E bicho, eu só parei de jogar ele porque eu viajei. Eu viajei assim, eu levei o Steam Deck, mas eu não consegui jogar, né, direito. Então, assim, eu acabei quebrando o momento que eu tava com o jogo, né, por causa da viagem e não voltei, né. Não foi uma coisa do jogo ter me enjoado. Talvez isso ter acontecido me salvou e já ia estar com, sei lá, 150 horas de jogo aqui, entendeu? Bom, depois disso, havia promoção, né? Que eles relançaram o The Sims, havia promoção dos dois juntos, comprei, né? E abri um pouquinho os dois, mas não me deixei entrar muito nisso porque principalmente o The Sims 1, eu joguei muito ele, eu sabia que se eu começasse a construir casa lá, ia dar merda, né? Eu lembro que o Luiz... Foi muito esperto da sua parte. O Luiz passou, eu acho que ele passa isso no 2, né, Luiz? Eu fui... Basicamente, eu coloquei umas 70 horas em 2, 3 semanas, quando eu peguei o The Sims 2. Nossa. Meu Deus. Era isso, Nossa. todo o tempo que eu tinha livre ali, eu ligava e colocava e jogava e, assim... Uma loucura. É bruto isso, velho. É bruto isso. E o 2 fica bonitão na tela atual, né? Fica. O primeiro ainda fica quadrado, aqueles filmes nem arrumaram isso, né?
É duro, mas eu falei: pelo jogo que eu gosto, tá completo aí com todas as 1000 DLCs que o jogo teve naquela época, né. Uhum. Quer dizer, não era DLC, né, era expansão que vendia no CD, né. É, Aí você comprava mais um exatamente. CD, mais um CD, né. Mano, tinha 1 Hã, milhão de CDs. tinha 1 milhão de CDs. Então, assim, eu falei: "Eu vou comprar, vou aproveitar um jogo que eu com certeza eu já sei que eu gosto, eu já gastei muito tempo com ele, né, mas eu queria também comprar o 2 porque o 2 eu não experimentei, eu joguei muito um, né". Eh, Inclusive era isso que ia acontecer com Dragon Quest Builders, eu ia estar, assim, 70 horas em 2 semanas, em 3 semanas 100 horas, em 4 semanas já ia seguir, entendeu. Ia ser um terror, né. A partir daí foi o quê? Isso aí já é janeiro, e aí eu fui pro American Truck, né. Eu falei assim, sempre aparece um vídeo e tal dos pessoal fazendo uma simulação muito foda, sabe, com 3 telas, 4 telas absurdas e a pessoa faz todo o cenário com o volantão, você nem acha que tá assim, se você olha rápido, você nem acha que tá num jogo, que a pessoa tá basicamente se filmando num caminhão, né. De tão absurdo que é o que o pessoal que é fã desse jogo faz, né. Eh, e eu falei: "Esse jogo tem uma vibe diferente, o pessoal parece que tá sempre relaxado e tranquilo e curtindo a viagem quando tá jogando, eu vou jogar", né. E aí, eu fui jogar, e pra quê, né. Eu já tô assim, já tá batendo essas horas aí do Dragon Quest Builders, né. 33 horas, na última semana, sendo 35 horas no total. Então, basicamente, pode-se dizer que tá mais ou menos nisso aí, 30 horas em uma semana, né. Eh, e foi isso, basicamente, pelo menos assim, foi as férias que eu normalmente não consigo jogar, eh muito durante o ano, né, e acaba que quando eu tiro as férias eu tento aproveitar isso, né, deu pra aproveitar legal, né, nesse tempo que a gente, ficou sem fazer episódio, consegui jogar bastante, né. Isso é bom, porque teve um período do ano que você não estava conseguindo jogar tanto, né, então podemos dizer que o Steam Deck te fez bem, né. Fez bem, fez muito bem. Até falar que assim, o de mouse, o The Sims e o American Truck foram no mouse, tá. Porque Uhum. o Steam Deck teve outras coisas que eu entrei no Need Underground, que é emulado, né. Eu fui fazer outras coisas também por lá, né. Eu foquei na Steam, porque eu sei que a maioria das coisas que eu joguei estava na Steam, né. Sim. Mas teve uma outra coisa que eu abri por fora, que eu não vou lembrar, né. Mas e vocês? Então, você quer ir, Luiz? Vou deixar o Thales por último então, porque o Thales tem 500.000 jogos pra falar. O meu é mais rapidinho. Então, eu estava, eh, como é que eu vou começar isso aqui? O que acontece, eu estava passando uma parada que eu ficava em loop infinito de jogar os jogos que eu já tenho, os jogos que eu gosto, né. Então assim, o Stalker 2 eu tinha jogado 90 e tantas horas dele, aí eu gostei pra caramba o jogo, eu não terminei porque o finalzinho dele não estava tão legal, eu estava esperando umas atualizações pra consertar algumas coisas, aí eu tinha parado ele, aí fiquei um tempão sem jogar, voltei a jogar. E aí de novo estava gostando pra caramba e tal, só que aí eu percebi que assim, estava jogando o mesmo jogo que eu já tinha jogado, e aí, um pouco antes eu tinha jogado Far Cry 3, meu Deus, quase que não sai. E eu tinha jogado também outros jogos, né, que eu sempre jogo, então os simuladores eu tô sempre jogando os mesmos simuladores. Aí eu percebi: "Poxa, tem um monte de jogo que eu compro ou quero comprar e não jogo, porque fico nos mesmos jogos". Aí eu meio que desinstalei o Stalker 2, parei de jogar, né, assim, algumas coisas pra focar nos jogos novos que eu tinha comprado. Então eu joguei muito Pokémon ZA, ainda não zerei, mas eu tô bem avançado na história. É assim, bacana o Pokémon ZA, é aquela coisa, como todos os Pokémons, é um jogo legal que poderia ser um jogo excelente se eles
desenvolvessem as ideias que eles têm, né? Tem muita coisa ali que é meio que meio pronta, né? Assim, por exemplo, o Pokémon ZA ele é numa cidade, né? Então, você tem a cidade lá que ela é baseada na França. E aí você pensa que, assim, uma coisa que é famosíssima sobre a França, né, e Paris especificamente, são as catacumbas. Aí eu pensei, poxa vida, vai ter, assim, catacumbas legais, né, e tal, pra você ter os Pokémons ali, Dark, vai ser uma coisa bem bacana. Não, assim, tem uns pedacinhos de esgoto, assim, bem fraquinhos as áreas, super sem graça, que não tem nada demais. Então, assim, esse é um exemplo, né, do tipo de coisa. Tem os telhados dos prédios também, que bem sem graça, eles são bem, todos parecidos, não tem nada de que se destaca de um para o outro, não tem nada de muito interessante ali, às vezes tem um Pokémon diferente, mas assim, nada demais. É um jogo que assim, é legal, poderia ser muito melhor. Eu como gosto de Pokémon, assim, eu ainda gosto bastante, mas, dá pra esperar mais, né. Aí, além disso, eu peguei o deixa eu ver aqui. Eu peguei alguns jogos que eu tô jogando agora. Eu tô jogando o JDM, ele chama Japanese Drift Master, que é um jogo de. É como se fosse um Need for Speed, eu acho que é a maneira mais fácil de explicar. Só que ele é mais focado no drift, né? Mas é como se fosse um Need, você tem uma cidadezinha lá e uma história que ela é contada por mangás, então assim, é um negócio interessante. Tem toda a customização dos carros, a física é bem arcade zona, ele tem um modo que eles chamam de Syncade, né, que é o simulação com arcade, então é uma coisa meio intermediária, que dá para jogar no volante bem legal, assim, funciona bem, né, é bom o suficiente para você se divertir. Então é um jogo muito divertido que eu tô jogando, começando ainda, né, então assim, se você tá sentindo falta do Need, né, do Need for Speed, o JDM chama Japanese Drift Master, ele é um jogo bem bacana, dá pra se divertir e recuperar essa nostalgia fazendo algo novo, né. Além disso, eu peguei o The Precinct, que é o que muitas pessoas falam de um GTA de polícia, né, que é um jogo de polícia isométrico, né, que é aquela câmera por cima, que saiu recentemente. Que é, assim, muito interessante. Ele é uma cidade dos anos 80, como se fosse uma cidade americana dos anos 80. E aí você tem as suas missões de polícia, tem uma história lá, mas assim, eles adicionaram muitas e muitas mecânicas interessantes de tipo de patrulhas. Então, assim, você pode patrulhar a pé, de carro, os tipos de crimes. Então, assim, tem gente sendo assaltada, tem casa sendo, né, invadida, tem gente brigando na rua, pode ser tráfico de drogas. Mas tem várias opções. Eles colocaram helicóptero no jogo que você pode controlar também. Recentemente eles atualizaram com uma atualização de cachorro. Então você pode ter a sua unidade lá de K9, né? Que são os cachorros do jogo. Então, assim, é muito, muito legal, tá muito divertido o jogo e me lembra muito jogos antigos, que o foco maior era a diversão, né? Em vez de modo história, gráficos e, né, o espetáculo da coisa toda, não. O foco era se divertir e esse jogo ele proporciona isso muito, muito bem. E eu acho que é isso, velho. Do principal que eu joguei nesses últimos tempos foi isso mesmo. Olha só, eu sei que você já falou que você ia me deixar pro final que foram alguns, mas aí justifica por conta de ter voltado pro DM, né? Então, automaticamente passa a ter mais tempo em casa e livre para poder fazer essas coisas. Então, eu vou falar dos jogos, mas um pouco menos. Tá? O último episódio que a gente gravou, eu contei que tava jogando o Clair Obscur, não sei se vocês lembram, mas que eu falei que tava gostando bastante, tudo. Uns dias depois eu terminei, realmente um jogão, achei merecido, o Game of the Year dele, inclusive, e tudo. Logo depois eu fui pro Final Fantasy XVI, eu fui jogar as duas DLCs, uma DLC é muito boa, a outra é só mais uma DLC. Valeu bastante a pena voltar para aquele universo que me introduziu nos Final Fantasy, né? Foi
muito bom, personagens que eu gostava bastante já. Foi legal de voltar, assim, de ter alguma coisa com profundidade. Entra no contexto aí, não de ter jogado direto, mas de ter jogado várias vezes o Fórmula 1 25. E aí o mesmo vale pro Mortal Kombat Legacy Collection, que é mais um valor nostálgico, ok, mas achei uma boa. Porque, né, nostalgia normalmente mexe um pouquinho mais com a gente. Nessa mesma toada aí, continua o Madden 26, o Madden 14, e agora tem um pouquinho do Madden 17 e do Madden 18 também no meio. Cheguei a pegar o NBA 2K14 e tenho jogado ele bastante. Não sei porquê, mas eu tô mesclando ele com o 25. Jogando 2 modos carreira do mesmo jogo, não sei pra quê. E o FIFA 14. Preciso dar um pause antes de você falar mais de algum outro jogo de esporte. Mas que doença é essa, mano? É a doença de que os jogos atuais de esporte são uma merda, velho. Não, mas por que jogar 5 do mesmo jogo de uma vez, velho? Porque eles estão de NFL, mano. Tipo assim, eu entendo, tipo, igual, por exemplo, o Luiz, sei lá, foi curado dessa doença, porque no ensino médio ele também era assim, né? Não, mas era só o atual, eram vários esportes, mas era só o atual. Pois você não jogava 1000 de uma vez, né? Não, mas olha só. Me explica aí, por quê? Vamos lá, uma explicação coesa, né? O primeiro ponto é que o Luiz estragou minha vida me apresentando o Enjoei e o mercado de mídias físicas de lá. Certo? Esse é o primeiro ponto. A culpa é minha, né? A culpa é minha, é isso. Totalmente. Não é um viciado, não, né? Aí o que acontece? Ele me mostrou que ele tinha pegado o Madden 25, que na verdade é de 2014, e eu fiquei super empolgado. E aí eu gostei muito por conta da jogabilidade, por conta dos jogadores, dos times, do jeito que eles eram na época. Muito jogador da época já aposentou e tal, e muita gente que eu gostava ali em vários times estão lá nesse jogo. Então tem essa situação. E aí, o 17 e o 18 são 2 times dos Patriots que foram pro Super Bowl. E 2 times que eu gostei bastante também. Então, quando eu entro nesses jogos, eu não tô fazendo, por exemplo, deixa eu jogar uma partida qualquer aqui, não. Eu abri ali um modo franquia ali pra poder fazer a temporada com o time e tudo. Mas sem ficar, por exemplo, trocando jogador e tentando meio que fazer uma carreira dentro de um ano que tava ali, que o time era fechadinho naquele time que eu gostava, daquele ano específico. Então, nesse ponto tem sido bem legal, assim. E aí até coincide que tanto o Madden 17 quanto o 18 foram com jogadores dos Patriots na capa também. Então, assim, o time dos Patriots, ele já era bom, mas ele é até meio roubado, assim. Tá, você tá dizendo por que você gosta dos 2 jogos, não por que você joga os 2 ao mesmo tempo. Não. Tô te falando por que eu jogo os 2 ao mesmo tempo. Que é porque eu gosto daqueles times daquele ano que o jogo saiu. Não, tá, mas... E aí eu não tô falando só dos Patriots, eu tô falando de vários outros times. Você não acha... Tá, mas por que você não acha que faz sentido? Se você gosta daqueles 2 times, qual que é o ano dos jogos? 2014, 2017, 2018 e 2026. Tá, igual por exemplo, 2017 e 2018. Por que você não considera 2018 uma continuação de 2017, só joga 2018 depois de jogar 2017? Porque eu tô com eles agora, né? Mas você vai estar com eles mês que vem, não vai? Vou, mas eu gosto de... É um negócio que dá pra mesclar, cara. Tipo, 4 jogos iguais ao mesmo tempo, isso é muito louco, mano. É o tempo livre, né, velho? O cara não tem nada pra fazer. Não, mas você joga 3 jogos de um, depois 3 jogos do outro, você vai avançando, progredindo. Aí depois você vai pro FIFA. FIFA 14, tá no meio aí, você sabe. Aí depois você vai pro NBA. Né? Isso, o 14 e depois o 25. Aí você joga, então, quantas partidas de cada por dia? Mano, NBA normalmente eu tô jogando 2. Mas é porque os jogos são bem maiores, assim. Tá, mas... Você consegue jogar todos esses jogos todo dia? Não todo dia, mas quase todo dia. Caralho, mano. Vai ser adolescente é bom demais.
É, ué. Depende do... Caralho, mano. Tô impressionado, mano. Eu não sabia que você ainda vivia essa realidade, não, mano. Nem eu Que sabia, isso, cara. velho. Eu Nossa, tenho você que tá arrumar louco, uma lesão mano. dessa em um atestado desse. Ah, não, Caralho, não. mano. Não é testado, não. E não fala que você quer uma lesão dessa, não, porque eu Não, não eu tô desejo pra zoando. ninguém, credo. Tô zoando, eu não aguento ficar Caramba, mais o dia mano. inteiro assim, não. São 2 natais e 2 ano novo seguidos, de botinha, né, basicamente. Caramba, Não mano. gosto muito dessa realidade, não. A única parte positiva é essa mesmo, de ter mais tempo pra jogar, Natal. Mas eu nem parei de trabalhar também, não. Mas acaba que é um negócio que eu já falei com vocês, né? Eu consigo distribuir bem os dias de trabalho, e aí acaba que eu trabalho pouquinho em cada dia. Tipo, fica bem distribuído durante a semana, e aí eu consigo ter 3 dias de folga e esses 4 dias de trabalho, tipo, na maioria deles eu trabalho 3 ou 4 horas só, então é tranquilo de fazer outras coisas. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou visitar um de vocês numa quinta-feira, assim. Aí eu visito, mas aí eu volto pra casa antes das 17, porque às 17 eu tenho que trabalhar. Aí eu trabalho de 17 às 20 e aí 20 horas eu acho, jogar um pouquinho, entendeu? É fácil de conseguir conciliar algumas coisas, assim. Eu acho que isso ajuda bastante também. Mas realmente Caramba, mano. estar lesionado me fez sair menos de casa, então deu uma mudada. Eu vou te falar, mesmo que eu tivesse completamente à toa, eu nunca conseguiria fazer isso, velho. Eu não conseguiria jogar, tipo, porque eu não consigo ficar, tipo, investido, né? Como eles falam em inglês, né? Em, é, em um jogo, em mais de um jogo, entendeu? É só em um jogo e pronto, entendeu? Eu sei que Entendi. se eu começar a entrar em outro jogo, eu já vou largar, eu vou começar a largar o anterior, entendeu? E assim, Entendi. vai ser meio que a garantia de que eu não vou terminar nenhum. Isso eu não faço com os jogos. Eu ia falar single player, mas eu vou falar diferente. Vamos falar os jogos de zerar. Esses jogos eu não faço, não. É um de cada vez mesmo e continuo, inclusive, com eles. Só que em Ah, vez de mas dedicar 100% a eles, eu tô mesclando um tempo com jogos de esporte e aí depois com eles. não, eu até entendo você considerar que o de esporte você não especificamente zera. Mas você pode considerar que se você entra no modo carreira de um, você quer Hum, pelo menos ganhar, acabar a temporada daquele ano, por exemplo. Sim, E aí você pode considerar que isso é meio que um micro zeramento, né? Você finalizou um ano do jogo, mais ou né? menos, porque o jogo tem que estar muito ruim pra eu acabar um ano e não querer ir pro próximo, né? Porque é Uhum. aquela coisa, seu jogador sempre começa um bosta, aí você vai melhorando. Quanto mais você Aham. melhora, mais você quer jogar. Aham. No Madden 17 você acabou de entrar no ano de 2018, no 2018 você acabou de entrar no ano 2019. Basicamente. É isso. Ok. Mas são times diferentes. Eu sei que deve ser difícil fazer sentido, mas Não, na minha ok, cabeça tá fazendo ok, sentido. ok. Mas ó, Olha, pelo que eu me lembro do Madden, se tiver o Tom Brady, tá bom pra você. Hum. todos menos o Uhum. 26 tem. Aí. Mas realmente eram times bons, velho. Eram times legais de jogar. E isso serve pro NBA 2K14 também. Que tinha muito time legal de acompanhar. Tinha, tipo, o San Antonio Spurs de 2014, que foi campeão. Tinha o Miami Heat, que era o bicho-papão da época. Ah, não, Tinha no muito FIFA time bom. 14 com certeza pega referência, né? Mas É, pra mim o FIFA 14 era basicamente poder encontrar com vocês ou com os outros e fazer um Cruzeiro e Galo. que era, inclusive, uma das coisas mais legais. E é o que eu mais fiz com ele, tirando o modo carreira, assim. Eu falo jogando com outras Ah, pessoas, foi jogar com era times bom brasileiros. demais. Porque, infelizmente, não é a realidade que a gente tem aqui. Uhum. E aí, É. inclusive, cabe até um breve parênteses. Eu consegui pegar uma mídia física do PES 2021, que cada vez mais raro de achar, e ele meio que virou o PES definitivo, né? Então, até hoje, semanalmente sai option file para ele, pra você atualizar, aí atualiza os times, os uniformes, as ligas, tudo fica bem legal, né?
assim, você jogou o 20, então você sabe, né? A jogabilidade Uhum. era a mais legal possível ali da época, antes deles acabarem com tudo. O 21 é só uma atualização do 20. Então, eu já tinha o 20, mas, assim, o pessoal lança atualizações constantes mesmo, era pro 21. Então eu queria pra poder brincar um pouquinho mais. Então, eu sempre sinto falta de uma estrelata ali bem feito também. E no PES era bem legal. E, Entendi. inclusive tá Não, previsto para chegar amanhã, né? Já baixei até uns option files aqui do 2026, tipo bomba pet e tal. Vai dar para brincar bastante. entendi. Bom, enjoei, se você quiser enjoei enviar pra gente aí cupom de desconto, porque eu acho que os dois fizeram uma ótima propaganda, né? É tudo culpa do É, Luiz. Se vamos ver uma quiser patrocinar parceria, o um podcast, patrocínio, exatamente, né? Para aqueles que gostam de colecionar, né? é, Mídia física. Mas tá aí, ok. É, vamos lá. Então segue a história. Você segue a explicou história. ali. É, eu continuo E sem entender, mas tudo bem. Vai foi lá. explicado, isso que é Ah, importante. ok. Mas eu já tinha. Eu vou colocar aqui o Rock Band 4, porque eu não cheguei a falar com. Não sei se eu falei com vocês. Mas eu tava há muito tempo procurando uma guitarra que funcionasse pro PS4 e PS5, né? Eu até tinha uma guitarra de Guitar Hero pro Xbox 360 que eu tenho aqui. Tenho os jogos antigos de Guitar Hero, mas não tinha nenhum para gerações atuais, né? E aí o Rock Band 4 ele tem aquele aditivo que tem, sei lá, 4.000 músicas pra você poder ir comprando ao longo do tempo, direto atualiza, chega música nova também, né? E normalmente é bem baratinho também. Obviamente o jogo já vem com muita música, você não precisa comprar se você não quiser. Mas você tá ali, você gosta de, por exemplo, de um Linkin Park da vida. Aí tem lá um bundle com músicas de Linkin Park baratinho, por exemplo. Você vai querer pegar pra jogar porque você gosta daquilo, né? Então fazia sentido. Não, já abri aquele precedente de você não cansar das músicas que você já tem. E eu finalmente consegui achar uma guitarra. Precisei importar, mas eu finalmente consegui achar uma guitarra que foi a PDP Riffmaster. Né? Eu devia ter falado PDP, né? E eu acho que valeu muito a pena, assim, porque essa guitarra ela é licenciada pela PlayStation, né? Tanto que eles deixaram colocar a logo da PlayStation na capa e tudo. Mesmo modelo de quando a gente compra algum acessório PlayStation. E eles fizeram também que ela funciona sempre no PC e tem a versão Xbox PC também. E eu achei muito bom porque tinha muito tempo que nenhuma empresa pegava para fazer, né, um produto que funcionasse, que fosse musical, né? Igual, por exemplo, bateria você não acha mais e guitarra, por exemplo, também não acha mais. Você vai pesquisar para poder comprar, tipo, a galera tá vendendo a 3, 4 mil reais. Tipo, impensável, assim. E aí eu aproveitei e consegui essa guitarra, achei ela extremamente maravilhosa. Consegui pegar 2 microfones também pro Rock Band. Tem me divertido bastante e acaba entrando no mesmo contexto dos jogos de esportes, né? Que é uma coisa que eu chego ali e jogo 4, 5 músicas, dependendo do negócio, gosto bastante, me divirto e depois sigo pro single player que eu estiver jogando. E até para contextualizar, acho que eu não falei isso no podcast, eu cresci basicamente, assim, a adolescência quase toda jogando Guitar Hero, né? O máximo que eu podia, assim. Então, era algo que me fazia muita falta e achei interessante, depois de quase 5 anos procurando uma guitarra para essa geração, ter finalmente achado. Sinto que tô aproveitando bem, assim. Não, tipo assim, eu lembro dessa época, você gostava muito do Guitar Hero mesmo. É legal que tenha uma empresa que tá fazendo a guitarra. E eu acho que o Luiz descreveu perfeitamente como é bom ser adolescente, né? Porque isso é literalmente a sua rotina de adolescente mesmo, é jogar 1000 jogos de esporte diferente o Guitar Hero. Pior que é Parando pra mesmo. pensar, era mais ou menos isso aí, velho. Pior que era velho, isso era isso mesmo. mesmo, velho. Mas eu acho bom, velho, porque era uma coisa que eu gostava muito. Tipo assim, a chance de eu não gostar disso hoje, porque, vamos lá, jogar é meu hobby favorito da vida.
E aí, você puxar coisas com valor nostálgico, eu acho que já ganha, mas coisas com valor nostálgico, quando elas têm uma qualidade que ainda te prende, eu acho que vale muito a pena. É um sentimento que você tá aproveitando ali, seu tempo com prazer, sabe? Isso é... Você tá falando no sentido assim, de que tem coisa que envelhece mal e quando você volta não dá aquele Uhum, sentimento, né? Ok. exatamente. E aí, nesses casos, por exemplo, é muito legal. Até É tentei real. pensar aqui em coisas que envelheceram mal, mas eu só vou dar um exemplo, né? Que é o Black do PlayStation 2. Eu amava aquele jogo de tiro, mas pra jogar hoje não tem a menor capacidade. Tipo, é muito datado. Tanto no gameplay, gráfico nem importa tanto, não que era muito bem feito pra época. Mas em termos de gameplay é muito datado. Tipo assim, eu tentei e falei, tá, isso aqui passou do tempo, não dá mais. Então, tem experiências que você vai pelo valor nostálgico que muda negativamente. Tem outras que é legal você perceber que você sente pelo menos parecido igual você sentia antes. Acho que vale muito a pena. Mas, enfim, até pra linkar com essa questão da enjoei, eu aproveitei para atualizar alguns jogos que eu já tinha mídia física de PS4 e tinha disponíveis mídia física para PS5, né? Que foi o caso, por exemplo, do God of War Ragnarok, do Ghost of Tsushima, o Spider-Man Miles Morales, Death Stranding 1 e agora o Cyberpunk. Todos eles eu tinha mídia física do PS4, né? E aí a maioria delas estava meio que virando ali quase com um artigo de luxo, estava dando para vender mais barato, mais caro, um pouquinho, do que a própria mídia física de PS5 em promoção na Amazon. Então eu aproveitei para poder meio que fazer esse upgrade das mídias físicas e ainda tive um lucro legal em cima. Foi uma coisa boa que deu para fazer e isso me fez correr para poder platinar o God of War Ragnarok. Eu já tinha zerado, mas não tinha mexido com o pós-jogo ali para poder fazer a platina. Aí eu fiz um intensivão ali de uns 3 ou 4 dias direto ali e consegui a platina antes do prazo para postar o jogo vendido, né? E aí valeu bastante a pena. E aí, para concluir esse pedaço gigantesco onde eu tô falando das coisas que eu joguei, teve o Stellar Blade, putz, que hack and slash legal. É inacreditável que ele seja o primeiro AAA de um estúdio, porque ele é muito bom, muito bem feito. Um dos jogos mais legais que eu joguei no ano. E eu joguei o remake do Metal Gear Solid 3, o Snake Eater, né? No caso, eles chamaram de Delta esse remake. Foi muito legal. Eu lembrava bastante do outro, principalmente por ter jogado a versão antiga dele no PS Vita, que era de 2004. Mas muito legal. E, tipo, jogo do Kojima sempre tem coisas estranhamente boas. Quando eu falo estranhamente, realmente estou falando estranhamente boas, porque o Kojima faz muita coisa estranha e de alguma forma funciona. Não sei explicar por quê. Mas acho que foi isso, assim. Agora eu tô, desde que o ano virou e eu terminei o Stellar Blade, eu comecei a minha run de platinar todos os Final Fantasy VII existentes e derivados, né? Então, eu tô jogando o 7 Remake versão de PS4, logo em seguida eu vou jogar o 7 Remake versão de PS5, depois eu vou pro 7 Rebirth, que é a continuação, depois eu vou tentar platinar o Crisis Core, que é a prequel do Final Fantasy VII, e depois eu vou tentar platinar o Final Fantasy VII original de 97. Acho que pra coroar isso aí, só se eu conseguir a mídia física de Blu-ray do filme que tem, que é uma história pós a história dos jogos, né? E isso sim eu posso considerar mais coisa de maluco do que jogar vários jogos de esporte ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que eu tô fazendo com o tempo também, assim, correr, assim, jogando um pouquinho cada dia aqui. E agora tá aí no meio essa brincadeira de caminhão, né? Então com certeza eu vou demorar um pouco mais com essas platinas também, porque felizmente esse American Truck e o Euro Truck eles são imersivos até demais. E da última vez que a gente jogou, a gente já falou nesse episódio, né? Quase 6 horas direto, se parar, então provavelmente nos próximos episódios vai aparecer aí nessas pequenas listas de coisas que a gente jogou. É isso. Ficou grande, né? É isso aí, mas era o esperado, era o esperado. Você joga muito jogo, velho.
E, tipo assim, depois você devia contar pra gente quantas horas você consegue gastar por semana jogando, velho. Por semana? Boa É, pergunta. é. Eu acho que, sei lá, nesse período machucado eu posso falar que pelo menos umas 6 a 8 horas por dia. Talvez até mais, dependendo do dia, mas é porque eu vou fazendo várias pausas pra fazer outras coisas, né? Às vezes dá uma paradinha, aí liga a guitarra, dá uma tocada lá. Aí eu não sei se eu já tinha falado com vocês disso também, mas eu peguei equipamento, né, pra poder treinar em casa. Então aí eu vou lá, dou uma paradinha, dou uma treinada pra tentar manter pelo menos um pouquinho de saúde. Aí paro pra fazer alguma coisa pra comer, paro pra poder assistir uma série, então paro pra Entendi, trabalhar também. entendi. Não, entendi. Não, mas você tá trabalhando no FIFA. Acessou, é o hobby. Ah, ó, em minha defesa, eu saio bastante de casa quando eu não tô machucado. Então, tá acontecendo nesse fluxo por causa desse período machucado. Mas eu acho que por semana, assim, não deve dar mais do que umas 30 horas, né? Numa semana normal. É, só um contrato de estágio aí, ué. Ô, mano. É. Pois Eu é, não, né? eu não vou falar Ah, nada pensando porque. nesses termos, você assusta, né, velho? É porque eu pensei quantas horas eu trabalho por semana aí. Eu já ia Não, tentar eu te trocar a falei, palavra. o trabalho é, na verdade, o hobby. Não, não é assim. 3 horas por dia? 3 a 4. Aí, é Depende. hobby. Nossa. Mas no sábado pega pesado. No sábado eu trabalho 6 ou 7 horas direto. É. Mas é isso, faz parte, né? Tem momentos também, igual eu, velho. Consegui jogar pra caramba nesse momento de férias, né? Às vezes, tem, tipo assim, encaixa com. A gente tá querendo jogar algo, a gente tem o tempo pra jogar algo, né? E a gente tem esse algo, né? E isso aconteceu comigo também com os jogos, velho, que eu quis jogar dessa vez. Dessa vez ele encaixou tudo certinho, né? E deu pra jogar pra caramba, né? É, você vê o próprio American Truck mesmo, né? O É, período de fim de ano ele contribui pra isso também, né? Porque, por exemplo, eu sei que você também fez uma pausa com o trabalho, né? sim, sim. O Luiz É isso aí. naturalmente já teve as pausas dele, tá tendo ainda. Se não me engano, não, né? Não. Mas tá Mas tranquilo teve lá. uma pausa, né? Teve pausa, mas assim, eu tô. É aí que tá, eu tô jogando mais lá do que eu tava jogando na pausa. Porque é isso, final de ano não tem demanda, eu tô levando o Switch, tô tranquilão lá, jogando o meu É Pokémon. isso. É isso. Tem que aproveitar Sim. mesmo. Eu já voltei a trabalhar também, mas o tempo tá mais livre, né? Tem muita gente de férias e aí eu fico também livre. É, exatamente Ah. isso. Essa foi minha primeira semana de retorno, né? Então, assim, eu posso falar que eu atendi com a carga pela metade ali, das pessoas que eu atendo. Então, sobra mais tempo, naturalmente. Mas bom demais. Bom saber que todos Deu nós pros 3 estamos. jogarem. Ah, Deu pros 3 jogarem. só de ser. É porque eu acho que a gente não jogava junto desde 2023 com o No Man's Sky, não é isso? Foi. E Foi. aquilo ali foi o quê? Foi 2, 3 dias intenso, né? Muito intenso. Acho que a gente ficou. Teve um domingo que a gente ficou o dia quase todo. Mas aí depois a gente cansou, era o farm infinito. Né? Acabou, infelizmente. E ele eu só fui voltar de novo quando eu peguei o VR e vi que tinha versão dele para VR. Aí eu testei no primeiro dia de VR, fiquei 1 hora nele, passei mal. E é porque, tipo assim, o VR por si só, nos primeiros dias você já tende a ficar enjoado. Só que, tipo, mano, você olha pro lado assim, a nave tá girando, você vai sair do planeta, a nave dá uma cambalhota, parece que você tá fazendo junto. Aí passa mal mesmo, velho, não Eu tem dei jeito. um pulo de 10 metros de altura por causa da gravidade, imagina aquilo ali. É muito Nossa. imersivo. Aí eu até tentei voltar pra ele depois, quando eu já tava mais tranquilo com o VR, mas eu fiquei, tipo, mesmo percebendo que eu não fico enjoado com os outros jogos, eu fiquei com ele de novo. E assim, é muito legal, mas tem que ser dose homeopática, senão não dá certo. Mas, tá.
Ó, pra gente ir pra parte final desse episódio, eu acho muito importante a gente conseguir trazer aqui alguns comentários que a gente recebeu nesse período off, né, que a gente tava. E é interessante porque a gente teve comentários em episódios bem antigos, né? Tinha pessoas, no plural, escutando nossos episódios antigos, fazendo ali, né, tentando ouvir tudo que tinha, aparentemente, né? Começando do primeiro e tentando levar adiante, foi bem legal. E, inclusive, eu até mandei para vocês isso no grupo, é legal de trazer aqui também. O episódio mais ouvido do mês de dezembro foi o nosso episódio número 2, que era o top 10 dos jogos da vida do Pedro. Ó. Caramba, velho. Que, tipo assim, do absoluto nada, né? Eu não vou falar que a pausa fez bem, mas foi legal de perceber isso, assim. Acho que a pausa fez bem para nós também, mas num sentido de que não que a gente precisasse descansar do podcast, mas a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? Aproveitou, não sei se todos, gente. mas a gente viajou também. São coisas importantes de fazer também, essas pausas na vida, assim. Falando oficialmente em nome da equipe, não concordo podcast. Eu peço ao mesmo tempo perdão e agradeço, né, por vocês estarem vendo os demais episódios, porque aquilo ali, nossa, era difícil, viu? A qualidade, a gente agarrando, até editar, eu acho que foi melhorando com o tempo também, né? A nossa conversa foi ficando mais livre e tal. Então, assim, e também desculpa também em dobro, tanto por vocês verem as coisas da qualidade duvidosa, ainda é qualidade duvidosa, mas Um pouco Mas hoje é melhor. muito melhor. um pouco mais assim, melhor, mas também porque, tipo assim, a gente sabe que tem gente que quer assistir os episódios e a gente tem sido bem difícil pra gente manter uma regularidade. Então eu já pedi desculpa sobre isso antes e eu tenho que pedir de novo porque, a gente sabe que tem gente que quer assistir e a gente é muito ruim na regularidade, assim, muito, muito, muito mesmo, né. Uhum. São fases, né? Não tem como fugir muito disso. Foi o suficiente, fez a pessoa olhar, ouvir o episódio 2. Nossa! Pra Não, vocês que ouviram o episódio 2, me desculpa especial. cara, foram 4 pessoas que ouviram o episódio 2. Aí. A gente tá indo pro episódio 73 ou 74. Então, assim, Muitos dos jogos que estão lá do meu top 10 mudaram, viu? Eu sou muito de fase, né? E se eu joguei o jogo recentemente e gostei do jogo, muito provavelmente ele vai estar muito acima pra mim. Tem alguns que vão permanecer, mas alguns vão trocar de posição com certeza e alguns vão sair. A gente tem que até em algum momento fazer um top 10 novamente, né? Porque eu acho que muita coisa vai mudar, né? Porque pode por fazer esses um fatos a gente tá top 10 vivo, comparado né? com o top 10 anterior, eu acho que é legal. Real. Aí, enfim, a gente vai trazer essa ideia à tona. Eu vou trazer aqui os comentários. Eu vou trazer na ordem cronológica que eles foram acontecendo, beleza? Tá bom. A gente teve um comentário do This is Snake, que ele comentou no nosso episódio número 67, que era o episódio Curtíamos mais os jogos quando havia menos informação. E aí, abre aspas pro This is Snake. Parabéns pelo episódio. Que assunto legal esse. E vocês levaram de forma gostosa demais de ouvir. Eu tenho uma opinião de que o excesso de informação e de cobertura dos jogos, caso consumidos, atrapalham demais a experiência com o jogo. Seja criando a famosa FOMO ou simplesmente te enchendo de opiniões boas e ruins sobre eles, que podem acabar até desgastando sua experiência com a obra. Aí já respondendo, fechando aspas aqui pro This is Snake, mas eu concordo com o que ele falou em questão das informações. Eu acho que bate com o que a gente trouxe muito no episódio, né? Que quando a gente tinha menos informação, a gente meio que se aprofundava mais nos jogos por conta própria quando a gente gostava, né?
É, e hoje em dia a gente é bombardeado quando a gente tá interessado em algum lançamento, que às vezes a gente nem pesquisa, mas o algoritmo fica jogando na gente as coisas, né? Na hora que cai o embargo, tem 36 notificações de YouTubers diferentes postando, né, o que achou do jogo. Então acho que realmente pode acabar atrapalhando mesmo. Eu acho que eu poderia até adicionar um ponto desse aí, que eu acho que dá pra adicionar, que é a questão de, tipo assim, muitas vezes a gente esquece que de fato ninguém é igual e que a opinião de outro pode ser completamente contrária à opinião que você vai ter, né, com relação a algum jogo, né. É verdade que existe uma coisa que é meio geral, você vê, assim, o descaso de algumas empresas com alguns jogos, esse tipo de coisa, sim. Mas em muitos casos, tipo assim, a gente observa que, assim, a opinião de outros acaba influenciando. Eu lembro, assim, eu tenho, eh, um aluno que gosta muito de Pokémon, né, e a gente conversa sobre Pokémon, né, em sala, e a maioria das vezes eu percebo que o motivo dele gostar do Pokémon é por causa da estatística do Pokémon. Aí eu normalmente viro e falo: "Mas olha esse Pokémon feio pra caramba", sabe. Esse aqui é muito mais bonito, o que que eu vou fazer com esse Pokémon? Ah, mas o ataque não sei o que desse Pokémon, não sei o quê. Você vê, obviamente, essa pessoa tá jogando Pokémon, pelo YouTube, entendeu. Ela nunca saberia essas informações se ela tivesse só jogando Pokémon, Sim. né. E isso influencia ela a prestar atenção em um aspecto do jogo que, eh, talvez nem seja mais interessante pra ela mesma, mas é o que aparece na internet, entendeu. Né, Ah, o poderia meta gostar do é Pokémon só foda. por ele, exatamente, ele poderia gostar do Pokémon só por ele ser legal, ter uma aparência legal, entendeu, né, ou ter Sim. uma história legal, mas não, é porque tem um tanto de ataque, tem tanto de defesa e por aí vai, né. O meta é foda, o meta O é foda. meta é todo jogo pra mim é arruinado pelo meta, velho, é assim. Eu parei de jogar League of Legends por causa disso, por causa do meta mesmo, que é isso, os caras não deixavam você jogar do jeito que você queria, você tinha que fazer a build que eles queriam, porque senão você estava errado, eles te baniam. Mas Dá é vontade isso. até de perguntar, né, o quê? Vocês vão ganhar dinheiro se a gente ganhar essa partida aqui? Vocês têm sonho de Pois é. virar profissional dessa bosta? É, Né. vira, né, muitos jogos é isso, vira o jeito certo de jogar, entre aspas, né, eu acho que é uma coisa que pra mim é o que se fala sobre o jogo, as reviews e tal, ajudam a certo ponto também da gente, né, não cair em armadilha de vários jogos terríveis, mas, eh, esse aspecto também é foda, porque é isso, todo mundo quer o melhor jeito de jogar, o jeito mais eficiente, né, em vez de ser o jeito mais legal. Ainda mais jogos que tem modo, né, multiplayer ali, então, assim, particularmente, eu nunca fiz um time de Pokémon pelo ataque, pelas coisas, é assim, era só pelas vibes, eu gosto desse, não gosto desse, esse aqui é legal, esse ataque aqui é legal, eu nunca olhei números. É exatamente isso, eu também, mesma coisa, mesma coisa. O pessoal, tô interessado se é lendário, se é falso lendário, o que que é não, sabe, é tipo, eu gosto desse Pokémon ali pronto, entendeu, né. Sim. É uma coisa muito estranha, né, que acontece, Uhum. né, existe o competitivo, mas parece que por ele ser o que dá grana e por ele ser o que mais pessoas estão tentando fazer, vira uma inundação, né, de informação só sobre isso, que influencia as pessoas todas, né, tipo, joga o jogo primeiro, escolhe as coisas, faz as coisas do seu jeito, depois você, se quiser ver alguma coisa, você vê e tal. Talvez nem competitivo nem seja pra você, né. É, mas enfim, é isso aí, só complementando que eu lembrei dessa, que Mas é uma situação muito comum que isso aparece, assim, de maneira muito clara, né. e incomoda, né, cara. Vocês falaram aí, e aí a primeira coisa que eu pensei foi que nem sempre é só nos jogos multiplayer, né. Eu tenho um exemplo muito recente que é o Dispatch, vocês chegaram a ouvir falar desse jogo? Eu Eu não. tô
maluco pra jogar, né? Ele é aquele jogo meio de história ali com escolhas, né? Você vai, tipo, meio, tipo Detroit Become Human, eu esqueci o nome assim, desse gênero, ou subgênero. Historinha, Mas né? História interativa. Você vai É escolhendo ali igual as qual que era o coisas. famoso antigo desse, que tinha da menininha? Life Strange. Life Strange, Mas o Life is Strange, você controla a menina andando pelos lugares e Os da explorando. Telltale, né? Que eu acho que é o É, mais próximo, né? Que é o dos da Telltale, Isso. que eram os teve The Walking Dead, clássicos. Batman. Isso. Verdade. Hum. Então, o Dispatch, eu tô doido pra jogar, de verdade, assim, pelo tanto que eu vi falarem bem. Só que aí, esse é um caso onde a informação faz bem, porque se não fosse por isso, se eu não tivesse visto tanta gente falando que gostou do jogo, eu provavelmente não ficaria sabendo da existência dele. Porque foi aquela coisa meio, tipo, de assustar e ver, tipo assim, caramba, tem muita gente falando disso aqui. E aí eu fui procurar pra ver o que era. E aí, me incomodou muito depois de um tempo que eu fui lá, gostei do que eu vi, tudo, coloquei na lista de desejos pra poder acompanhar, esperar uma promoção, tudo certo ali. Um tempo de assim, vou comprar quando eu for realmente jogar, mas eu vi, tipo, o pessoal já começando a comentar, tipo, de escolhas que você tem que fazer no jogo. Falando, ó, no capítulo 4, quem escolheu tal coisa escolheu errado. E aí, tipo assim, meio que quem falava que escolheu outra coisa, o povo xingando mesmo. Tipo assim, não, você é burro. Você... A gente vai estar com o true ending. What's the true ending? E o mesmo tava e tá ainda acontecendo com o Claro Obscur, que ele tem 2 finais. E tem uma galera que fala, tipo, esse final é errado. Escolher esse aqui, se você escolhe esse, você não entende nada do jogo. E não sei o que. E, tipo, meio que você não vai saber como vai ser o final até você escolher. A não ser que você quebre sua imersão e pesquise no YouTube antes. Eu depois de ter zerado o Elden Ring, eu vi surgir comentários assim, né? Que o final da Rani, né? Rani the Witch do Elden Ring era o errado. Eu falei, errado por você que é um bosta. Não é não. É a Rani Elden Ring, escolheria a mesma coisa de novo. É a sua run do jogo. Tipo assim, as suas escolhas não refletem quem você é como pessoa, não. Você só escolheu um negócio do jogo, uma opção, beleza. Demais, Ai. Então, eu achei muito bom esse comentário do Snake, porque essa discussão é boa, de verdade. Esse negócio que você falou, eu só acho que depende, porque pode acontecer o oposto, e você ser vendido por uma ultra propaganda, e você vai comprar o jogo e não gosta, entendeu? Sim. Aí você tem a situação invertida, eu vi bem desse jogo pra caramba. É igual a primeira vez que eu fui jogar The Last of Us, só ouvia bem do jogo. Se depender de mim, nossa, o tanto de propaganda que eu tive do jogo. Você tava vendo tudo certo, as propagandas estavam... Não, gastei dinheiro à toa, tempo, espaço no HD, né? Pro eletricidade, internet. Pro simulador de analógica esquerda enquanto você vê diálogo. Não, mas ele é... Enfim. Não vamos entrar nisso, né? Segue o jogo, eu vou começar a defender. Mas, ó, o próximo, inclusive, diz Snake, obrigado pelo comentário. O próximo comentário é do nosso ouvinte de longa data, né? Que é o Luiz Piraquara, que já comentou várias vezes aqui. Ele comentou no episódio 71, que foi o Ghost of Yotei Demon's Souls. E, se eu não me engano, não, foi isso, né? Eu joguei o Ghost of Yotei, falei sobre o que eu tinha achado dele, e o Luiz falou sobre a Demon's Souls. Que ele tinha acabado de jogar também. O Demon's Souls, inclusive, a gente teve que cortar, porque, assim, eu queria ter continuado aquela conversa do Demon's Souls, só que a gente tava sem muito tempo no aplicativo de gravação, tá? E aí a gente teve que parar aquilo ali, né? Mas, enfim, aí foi isso. Abre aspas aí pro Luiz Piraquara. Boa tarde, amigos. Ótimo episódio. O Yotei ainda não comprei, mas quero jogar assim que der uma promoção boa na PlayStation. O Demon's Souls eu já dropei 2 vezes, e não foi nem por não gostar do jogo, mas sim porque ou eu tava jogando outro game, e se no Demon's Souls tu morre pro chefe, você voltava no início da fase.
ou por não ter experiência com nenhum Souls naquela época. Ponto final. O único Souls que zerei e platinei recentemente foi o Elden Ring, pelo fato de, se não conseguir matar um chefe, é só ir atrás de upar o personagem e voltar até ele. Fecha aspas, tudo isso pra Aquara. Tipo assim, o Elden Ring, por ser mundo aberto, ele te dá possibilidade de pegar, assim, áreas que você não explorou, que você poderia explorar antes de voltar ali. E isso dá muita opção para as pessoas. Mas isso não tira a parte de que você, em qualquer jogo Souls, você pode voltar e farmar e voltar. O único negócio é que provavelmente vai ser alguma área que você já jogou, porque costumam ser mais lineares. Se for pegar o Demon Souls, você pode ir para uma outra Stone lá, né? E ver uma outra área ao mesmo tempo que você faz isso, mas tem algumas que são mais difíceis de fato, né? Agora, em relação a isso foi mudando mesmo com o tempo, né? Dos jogos mais recentes, tipo assim, no Dark Souls 3 você vai ter isso também. Se você chegou no boss, provavelmente você vai ter uma corrida mais suave até o boss do que no Dark Souls 1 ou no Demon Souls, né? No Dark Souls 1 você vai ter que lidar com o level de novo. Essa questão de passar pelo level fazia parte da experiência de punição dos jogos da From Software antigos, né? Mas, em geral, também os inimigos eles eram mais fáceis comparado com os de hoje, né? Assim, na época eles não eram nada fáceis, mas pra hoje, pra quem jogou Elden Ring, provavelmente quando você voltar pro Demon Souls, você vai achar bem lentinho, né? Os inimigos, bem simples de matar eles, né? Não, até mesmo que, assim, os Dark Souls 1, Dark Souls 2 já é bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas o Dark Souls 1 você morre e ainda vai bem pra trás, né? Você diz dos inimigos, né? Que você Dos fala. inimigos, Ah, tá. Não, ok. É isso mesmo, isso mesmo. Ainda tem, eles são bem mais fáceis de ler, né? Isso, exatamente, é isso. Só começou depois acho que no Dark Souls 3, começou É, as putarias. é. Os inimigos ficaram mais difíceis, mas em compensação tem isso mesmo, de tipo, virou mais assim, você repete muito mais vezes um boss do que nos anteriores, porque você tem que treinar muito para aquele boss e você fica assim, sei lá, você faz 30 tentativas, 50 tentativas de um boss Uhum. só. Se você tivesse que refazer a área toda, você não ia, a maioria das pessoas pararia, né, de jogar, né. Eu acho que eles fizeram por causa disso, bota logo a fogueira ali em frente ao boss, mas faz um boss bem difícil pra pessoa poder tentar, né, várias vezes. Bom, obrigado, Luiz, por ter comentado mais uma vez. Desde é de casa, né? Tem mais de ano aquele pônei aqui, ele sempre tem que. É O real. próximo comentário ele foi do Aquila Menezes. Inclusive, vou até fazer um adendo aqui, que agora que eu vi o nome, o Aquila Menezes ele tem um canal no YouTube onde ele faz algumas lives jogando. Então, se você gosta de acompanhar algumas gameplays, alguma coisa, eu já vi pelo Twitter dele lá e já cheguei a me inscrever no canal. Se não me engano, eu cheguei a ver umas 2 lives dele, né? Eu lembro de um vídeo dele interessante onde ele estava falando sobre por que ele não gostou da narrativa do Clair Obscur. Foi bem interessante. Vale o adendo aqui, porque como o nome dele é mais incomum, né, da gente ver, eu lembrei. Ele já teve umas interações no Twitter e eu percebi esse canal dele é muito bom. Aquila Menezes, ó, ele comentou no episódio 14, que foi o Palworld e Xbox Developer Direct 2024. Esse episódio eu lembro que o Palworld saiu mais ou menos em fevereiro ali de 2023 ou 24? 24, foi em fevereiro de 24. E foi um episódio que vocês vão lembrar, que a gente fez muita piadinha com o nome do Palworld, que ele tinha acabado de sair, né? Necessário, né? Bem desnecessário. Não, necessário, Thales, necessário. Não, desnecessário. Necessário, não tem como não,
Tem que fazer. Você tá É, doido? se você ficou curioso ouvindo isso, pode ir lá no episódio que você vai ouvir a gente voltando pra quinta série. Mas eu acho que uma coisa vai ajudar vocês a lembrar desse dia até da gravação mesmo, que tinha um bloquinho de carnaval passando na minha rua e a gente teve que parar pra esperar o bloquinho passar. Vocês lembram disso? Não Lembro. lembro. Eu acho que eu lembro, velho. Eu lembro de uma Ah, treta assim. Enfim. Eu lembro O das bloquinho ficou, piadas, mas eu não lembro do bloquinho, não. o bloquinho passou e quando eu cheguei da janela tinha 1 milhão de pessoas na rua, não dava pra passar. E eu fiquei tipo, ok. Depois a gente continuou e a gente ficou conversando e depois a gente voltou e terminou o episódio. Mas, vamos lá. Abre aspas pro Átila Menezes falando do episódio 14. Engraçado que vocês, mais ou menos na faixa dos 40 minutos, abordaram sobre como desejariam um retorno da Lara Croft. E agora, quase 2 anos depois, após o TGA de 2025, temos exatamente a situação que vocês colocaram que desejaram. E aí ele deu uma risada e colocou muito bom. Fecha aspas pro Átila. E Cara, pode não, vai falar. lá. Tá, não, pode falar, Thales. Pode terminar e eu vou depois. Eu acho que provavelmente eu fui a pessoa que falei sobre isso, de querer, mas não lembro se foi só eu. E particularmente não lembro exatamente qual era o assunto, mas provavelmente porque, como era alguma coisa do Xbox Developer Direct, pode ser que apareceu alguma coisa que nos lembrasse Tomb Raider de alguma forma, né? E passou por aí. Mas o que eu tinha pra falar é que é interessante que parece que agora eles vão respeitar, né? Pelo menos dos pequenos trailers que a gente viu, né? Eles vão respeitar realmente o espírito da Lara Croft, né? Que a Lara Croft sempre foi assim, ela é basicamente uma milionária que curtia caçar tesouro, né? Esse que era o rolê dela. Ela não tava ali pra colocar as coisas no museu ou qualquer coisa do tipo. Ela era uma milionária ali que queria pegar as paradas e invadir as tumbas e descobrir as paradas e era esse o rolê. E aí eles tentaram O fazer... Batman com o espírito de Indiana Jones, né? Indiana Jones não, porque o Indiana Jones é um professor, né? E a parada do Indiana Jones é toda Verdade. colocar as coisas no museu, né? Então, assim, esse que era o rolê. A Lara Croft não, ela tá fazendo por ela, porque ela gosta, porque ela curte. E é isso, entendeu? Eu acho que é o espírito dela, e parece que é isso, né? Eles mudaram isso e tiveram, assim, Você muitos... fala nessa nova trilogia, essa última que saiu, eles mudaram bastante esse perfil dela mesmo, verdade. Exatamente, que é a Lara sofrida, né? Que é a Lara que sofre pra caramba, que toda cortada, toda fodida, toda arregaçada. Então, assim, mas não era exatamente isso, né? A Lara Lara, Voss. ela é, assim, quase, né? Um Batman mesmo. Eu acho que esse que é o rolê. Mas é um Batman que tá lá pelo rolê. É isso, ela tá lá porque ela curte aquele rolê. E aí E se comparar com os jogos antigos, principalmente os do PlayStation 1 ali, ela era muito roubada, né? Não tinha muito Exatamente. sofrimento pra. Era tipo uma pirueta pro lado atirando e acertava na cabeça de todo mundo. Não tinha muito sofrimento pra ela, igual teve nesses recentes. Exatamente, é esse que é o rolê, velho. Então, assim, gostei bastante dos trailers, achei muito interessante. Eu acho que tem potencial. É sempre, né? Hoje em dia, pra mim, o rolê é sempre esse. Tem potencial, tomara que dê certo. Porque isso, não dá pra confiar, né, em mais nenhuma empresa. Mas assim, eu Mas estou... pareceu bom pelos trailers, eu acho Exatamente, que eu tô pareceu muito torcendo bom. pra dar certo. Que eu quero que seja um jogaço. E eu quero que, né, mantenha o espírito, né, da Lara Croft mesmo. Eu acho que se eles fizerem isso, vai vender pra caramba, né? Porque é um personagem muito interessante, né? Ela não tá... né? Ela é... Eu não posso falar do Nathan Drake, né? Que eu não sei como que é a personalidade dele, que eu nunca joguei, né? Os Uncharted, mas... Não é parecido com a dela, não. Pois é. Então, assim, tava faltando, né? Alguém que tivesse essa personalidade. Então, assim, é isso aí.
na É verdade. interessante você ter falado isso, porque, assim, é como se a gente tivesse entrado num ciclo, né, porque a gente pode trazer que a Lara Croft existe uma influência dos filmes dos anos 80 do Indiana Jones, Uhum. né, e o Nathan Drake existe, né, o Uncharted existe por influência dos jogos Tomb Raider, e os jogos Tomb Raider voltaram por causa do sucesso dos jogos Uncharted. Tipo, foi bem essa escadinha, assim. E aí agora a gente tem recentemente aí um jogo muito bom, o do Indiana Jones, e mais uma vez voltando os jogos Tomb Raider. Então é interessante ver isso funcionando assim desse jeito, né? Quase como um ciclo de um puxando o outro, sempre Uhum. trazendo de volta pra fora das cortinas. Bem legal. É E, isso. ó, esse foi o primeiro comentário do Aquila. E aí o último comentário que a gente tem aqui pra ler hoje é também do Aquila Menezes. Ele comentou no episódio 17, que foi o título do episódio era Mudanças no Xbox e o Final Fantasy XVI. Aqui a parte do Final Fantasy XVI eu sei que era quando eu tinha acabado o jogo e a gente falou sobre ele aqui no episódio, né? Eu trouxe o que eu tinha achado, como tinha sido a experiência. A parte das mudanças no Xbox foi quando começou, logo depois que teve a aprovação finalmente ali da compra da Activision Blizzard, né? E aí começou aquelas demissões esquisitas, fechando estúdios também, né? Tipo, o estúdio daquele jogo de música que agora me surgiu o nome dele. Um jogo que era rítmico, né? Mas que era. Sei. É o que tinha, era japonês, o diretor do estúdio, eu acho. Era. Isso. Meu Eu Deus. lembro do jogo. Todo Fugiu mundo já esqueceu o completamente. nome. Eu É, tô com o nome aqui e não consigo é. lembrar. Mas, enfim, eles fecharam o estúdio nessa época, acho que foi mais ou menos pra esse lado aí esse episódio. E aí, abre aspas pro Aquila Menezes. Muito bom relembrar dessa época que começamos a ver as mudanças no Xbox. E meu Deus, não sobrou nada, brutal. Estou ansioso para ouvir os episódios das próximas ações horríveis da Xbox. E assim, o Aquila, fecha aspas, né, pra ele, mas já te contar, a gente desceu a lenha no Xbox alguns episódios pra frente à medida que as besteiras foram acontecendo. Isso é A certeza. gente até começou a achar que tava pegando pesado demais, porque eles faziam tanta besteira que a gente tava quase, sei lá, quase sempre falando deles, né? Uhum. A gente nunca escolheu, tipo assim, não vamos falar mal dessa empresa ou daquela e tudo. A gente sempre falou mal de todo mundo quando a gente achou que devia. Mas acabou que foi uma sucessão tão frequente do Xbox ali que acabou que teve muitos episódios falando do Xbox, mais do que a gente falou da Nintendo, mais do que a gente falou da Sony. E no fim acabou que se concretizou todas aquelas coisas, né? Vai virar third party, obviamente ele tava comprando tanto de jogo, e aí vem subidas frequentes do preço do Game Pass, porque a gente sabia também que eles não iam bancar essa conta nessa época que a gente fez esse episódio aí. Tinha um tanto de gente ainda que defendia com unhas e dentes a questão de comprar, achando que ia ficar pagando baratinho por Game Pass para sempre, né? Uhum. E ele tava claramente numa situação de se estabelecer no mercado, né? Sim. Para depois vir o padrão de todo serviço online hoje, que é o Shirification, né? Que vai piorando. Não, mas é real, o pessoal usa essa expressão mesmo. Que acontecer com a Netflix e acontece com todos os serviços de streaming ou de aluguel de produtos digitais, né? Sim. Que você oferece um negócio muito bom e muito barato, um tanto de gente adere, cria o hábito de usar assim, e depois você vai aumentando o preço aqui, tira um produto ali, e vai fazendo alguns produtos de pior qualidade, né? E por aí vai seguindo nisso até se decidir, né? Que
O resultado que eu acho que a gente mesmo já tinha falado, assim, que era o previsível que ia acontecer, né? Que Uhum. ia ser sair do mercado de hardware, de mídia física e de coisas do tipo, né? Se nesse já não tinha saído, né? Não sei, eu não lembro. Eu acho que já tinha saído da maior parte das coisas. Acho que é porque a gente parou, né? Porque assim, foi. A gente ficou uns vários episódios, talvez assim, até vários meses seguidos, falando das cagadas. E era assim, todo episódio a gente falando de uma cagada diferente. A gente meio que decidiu, né? Pô, a gente tá só falando de cagada, vamos falar de coisa que a gente gosta, né? De que a gente curte também, né? Que é. Sair um pouco da negativa, porque chegou uma época também a gente meteu muito pau no Nintendo. É, A gente meteu pau em todas, na verdade, todas, mas o Xbox exatamente. foi acima. Eu acho que hoje, considerando, talvez a gente tenha chegado mais ou menos no mesmo nível com a Nintendo. Eu não sei te dizer. Teve uma época que a gente descascou a Nintendo. É. Não sei. Sim. Porque assim, o preço da Nintendo é muito absurdo. É muito absurdo manter o valor de alguns jogos que foram lançados há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Não só manter, mas subir o preço deles. Tem umas Uhum. coisas que a Nintendo faz que são assim, intancáveis, né? O Xbox, a Microsoft, no fim das contas, começou a acertar em algumas coisas, né? Tá lançando multiplataforma, porque, né, faz aquilo que todo mundo falou é real, né? Faz o sonista pagar pelo Game Pass do caixista, né? Eles compram o jogo a full price e aí você tenta manter o Game Pass num valor vantajoso para o seu cliente, né? Isso é real, mas também, assim, eu acho que em breve eles vão falar: olha o tanto de grana que a gente faz vendendo o jogo. Eu ainda acredito que essa questão do serviço do Game Pass ele ainda vai implodir, porque a venda de videogame ela deve dar muito mais dinheiro do que o aluguel, né? A venda que você fala do jogo, né? Isso, a venda do jogo, Uhum. Ah, então, Cara, o assim. Forza Horizon 5 tá no top 5 dos jogos mais vendidos do ano da PlayStation. Pois é, se eles soltassem quanto que eles ganham. Agora que já tá saindo cada vez mais jogos, eu queria que eles soltassem quanto que eles ganham no Play e quanto que eles ganham no Game Pass. Entendeu? No Play com a venda de jogos, no Game Pass com o serviço. Pra ver quanto que tá saindo essa conta de venda O de jogo, problema entendeu? disso é que a Xbox não solta esses valores há muito tempo. É, Muito antes de começar a fazer isso. Eles não soltam nem a quantidade de consoles vendidos nessa geração. É. aham. Não, com certeza, com certeza. Essa questão, eles de fato, assim, é algo que eu queria, que ia ser esclarecedor. Mas talvez no relatório da Sony isso pode vazar pelo menos o lado do PlayStation, né? Isso Verdade. pode acontecer, né? A gente A saber única assim. certeza que a gente tem é que a PlayStation pega 30% de todas essas vendas. Mas Aham. isso não é só com o Xbox, né? Com todas É, as third parties que colocam jogos lá na plataforma. Mas, Não, daria pra ter noção, se eles soltarem, tal jogo vender tantas unidades, tal jogo tantas unidades, a gente vai ter uma ideia, né? Vamos é, ver se a Sony vai soltar um relatório desse no futuro. Na normalmente época eles das soltam mais pro final do ano fiscal ali, entre março e abril. na época das aquisições, uma coisa que eu achava estranho, porque apesar de fato, como vocês disseram, por exemplo, falando do Tomb Raider, né? eh, Ser diferente do Indiana Jones e ser diferente do Nathan Drake, você ainda tem um contexto de exploração, e combate, de certa forma, né. Uhum. Então, Sim. assim, você tem um pretexto diferente, mas um gameplay muito próximo, né. Eu não vou dizer que no Indiana o gameplay muito próximo é muito diferente, né. Eh, é só por ser uma questão de exploração. Uma coisa que eu estava lembrando é que, tipo assim, eu acho que nessa época a gente questionou bastante a questão da Microsoft comprar estúdios que já são próximos dos jogos que eles fazem, sabe. Sim. Gostar de fazer jogo, tipo,
você ter Halo e Gears, e aí você compra estúdio que faz Call of Duty, né? Aí você tem mais um tiro em primeira pessoa. Ok, né? Aí sai a Valve, The Elder Scrolls. A Valve junto com The Elder Scrolls, mas beleza, isso é tudo da Bethesda. A Bethesda é outra que a gente não sabe por que fazem jogos tão iguais, né? Tipo assim, por que se lança o mesmo jogo sempre, né? E isso é uma coisa que a Microsoft, tipo, ela teve uma parte disso, né? De tipo, ela já fazia alguns tipos de jogos que ela comprou estúdios ou empresas que faziam jogos parecidos, e você fica assim, tá, se você tivesse comprando um estúdio ou alguma empresa que fizesse algo que você não tem no mercado para oferecer, eu até entenderia, né? Mas faz parte, eu acho que eles estão bem hoje em dia, eu acho que eles estão mesmo fugindo desse modelo, e eles estão indo para o modelo digital, porque simplesmente vale a pena, o custo é menor e o lucro é maior, né? É melhor vender nas outras plataformas também, melhor poder colocar R$ 400 no Switch, né? A 350 no Play, né? E manter assim. Querendo ou não, eu acho que esse é o momento em que o Xbox é mais perigoso, porque a Microsoft, ela é uma empresa de software e ela sabe ser uma empresa de software. Né? Microsoft não à toa, né? Então, assim, o hardware era anomalia ali, né? Então, vamos ver o que eles vão fazer. Eu acho que o remake do Oblivion parece ter sido uma bola dentro, né? Eu Bastante, acho que é muito bom. Em geral, o pessoal tem apostado muito nos remakes, né? E eles têm dado certo, né? O pessoal recebeu bem o remake do primeiro Tony Hawk. Do segundo Tony Hawk, só o 4 que não, né? O pessoal tem recebido bem remakes de vários outros jogos aí, né? Então, não sei, essa era dos remakes é meio entediante pra mim, mas um jogo que tava muito ruim, que é feito remake, igual, sei lá, o Resident Evil, algumas outras coisas assim, ainda acho que vale a pena. O Final Fantasy VII, o Demon's Souls, né? Os que não tem feito sentido mesmo são os da Sony, né? Assim, os da Sony, assim, os The Last of Us, né? Tem uns assim que você olha e pensa que não precisa, tipo o Horizon Zero Dawn, que é de 2017, aí ganha um remaster pra Days Gone, mesma coisa. É mais difícil de ver isso como efetivo, mas por exemplo, quando pega o Final Fantasy VII, você coloca lado a lado o de 97 e o de 2019 e 20, né? E o outro, o Rebirth é de 2023 ou 24. Então assim, já são jogos bem diferentes. É jogo que o remake faz bem. Você deu o exemplo de Resident Evil, eu também concordo. Porque por mais que fosse legal na época de jogar, hoje em dia é muito difícil de readaptar e aí difícil eu falo assim, para um público geral, né? Readaptar aquele modelo de controlar o personagem, modelo tank, né? Você gira pra direção e depois anda pra frente, né? Essas coisas tem que estar muito exposto. Se você tiver acostumado, haja paciência, nossa. Eu até brinquei recente com o Dino Crisis, que eu peguei. Não é uma versão nova, né? É um port dele pro PS5. E aí tava baratinho lá, eu peguei porque eu gostava muito na época do PlayStation 1 e tipo assim, eu me diverti com o jogo. Mas os primeiros 30 minutos foi de literalmente me adaptar. Porque é muito diferente, principalmente pelo costume que a gente tem assim, de jogo hoje em dia. É muito diferente, assim. Nesse sentido, eu acho assim, a coisa que eu tô mais interessado no momento nessa guerra que acontece, sempre aconteceu, né? É o papel da Steam. Porque o papel da Steam tem mudado, né? E com essa questão da Steam Machine e do Steam Deck, né? Eu acho que assim
a Microsoft e a Sony estão muito de olho no que a Steam tá fazendo, sabe? Porque eles estavam lançando pra Steam, de repente a Steam vai lançar um console. E a Steam, você sabe que a Steam não tem mudança de geração, você não perde um jogo na Steam, a Steam não paga pro online, os jogos são sempre mais baratos lá. E aí, de repente, o que é que vai ser disso aí? O que é que vai ser desse mercado, né? A Sony mesmo já deu uma parada, né, nesses lançamentos incessantes pro PC, ao que parece, né? Tá acontecendo bem menos. A Microsoft, eu não tenho dúvida que ter a Steam nesse ecossistema deve ser danoso também, porque ela vende jogos bem baratos na Steam, né? Então isso deve também prejudicar um pouco o sistema deles de custo-benefício, né? Verdade. Eu não sei, isso vai ser legal de ver. A gente tem que levar em consideração a questão da valorização da memória RAM também, né? Porque já estão falando até numa probabilidade alta da geração atual ter que ser estendida, né? Por conta É disso. verdade, é verdade. Talvez o Play 5 se salve como um bom videogame por causa disso aí. Cara, eu quero muito que a geração dure mais. Porque Eu o que a também. gente tem para evoluir não vai fazer tanta diferença agora. É só a gente olhar o PS5 Pro. Tipo, ele basicamente veio para tentar cumprir o que foi prometido inicialmente pro PS5. E não é tão atrativo assim mais. Então, eu acho que, por mim, ia até 2030 tranquilamente aí essa geração. Mas é uma coisa pra gente ficar de olho, porque eu acho que até a questão do Steam Machine, com esse ponto das memórias RAM, essa crise, né, já dá pra chamar de crise, tem uma chance de dar muito ruim. Eu não sei pra quando, não lembro, né, pra quando eles estão planejando lançar, mas se fosse algo que assim, eles estão no momento de fazer quantidade ali, né, de mercadoria. E aí vai fazer aquela quantidade maior ali, mas, pô, gastou muito mais do que eles estavam prevendo, porque subiu bastante o preço de memória RAM. E aí, se eles estavam planejando lançar $700 o console, vai sair a 970, por exemplo. Isso já dá uma quebrada muito boa na expectativa da galera. Não, isso é real, tinha até esquecido desse detalhe. Isso realmente talvez frustre os planos da Valve, né? A questão da memória RAM foi realmente assim uma questão imprevisível, né? Porque esse negócio da IA também, a popularização das IAs, vamos chamar assim, né? Meio que aconteceu rápido demais, né? Existe há muito tempo, ok, mas popularizou muito nos últimos 2 anos. Foi. E é uma coisa complicada, porque, sei lá, eu acho que a IA poderia ser muito interessante para, sei lá, para criação de NPCs, sabe? Tipo, pra gente ter jogos em que o NPC é adaptável. Sim, ele sabe? Uma age pessoa de que quer te acordo com o que a gente enganar, tá agindo. é isso, ele vê suas respostas e tenta mudar. Entendeu? Pra te agradar ou pra te ferrar, entendeu? Isso eu achei que ia dar um novo nível de imersão. Mas as IAs, principalmente na área de tipo assim, de educação, eu acho que tá sendo um desastre, sabe? Tipo assim, no sentido de que as pessoas mais jovens que têm que aprender alguma coisa, elas não pensam mais. Entendeu? Sim, não tem um movimento de aprendizado, tem um movimento de busca da resposta. Exatamente, o cérebro não faça aquele processo que é proposto para que a pessoa tenha uma percepção, sabe? E aprenda algo, de fato. Não, ela prefere buscar, né? E aí falar o que ela acha que eu espero ouvir, entendeu? E não existe o que eu espero ouvir, existe o que eu espero que ela entenda, né? Eu falho miseravelmente, muitas vezes, né? O pessoal falar que a IA vai substituir, tem algumas coisas que é impossível de substituir, sério mesmo.
É, por exemplo, a IA não pode me substituir profissionalmente. Eu acho um negócio impensável, apesar de que já hoje em dia tem gente que tenta usar dessa forma. Não, você pode ter certeza que tentar fazer isso, eles vão tentar. É. Eles vão tentar fazer isso, né? Tem gente que tenta usar, tipo, não preciso. Eu já vi postagem disso. Tipo, eu não preciso de psicólogo. Eu tenho chat GPT, pá. É bizarro. Mas, enfim, caminhos sombrios que a gente tá vendo aí. Tanto na questão dos videogames quanto enquanto sociedade. A peça mais barata do PC, que era a RAM, ficou cara. É inacreditável. Mas Bizarro. é isso aí, é isso aí. Ô, Águila Menezes, muito obrigado pelos seus comentários. Ao que parece aqui pela progressão, você tá fazendo a sequência aí dos episódios, vai deixando a gente a par do que você tá achando dos próximos também, beleza? E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que comentou e Valeu demais, respondeu aí. galera. Obrigado mesmo. Mas é isso. Sempre fiquem à vontade. Um bom episódio de retorno, bom, né? Bom. Já estão prontos pra ligar os motores dos nossos respectivos caminhões. Bora. Exatamente. O bichão tá louco lá. Então é isso, Fazer uma viagem noturna aqui de 60 horas. O pior é que parece que a gente tá brincando, mas talvez não estejamos. Com certeza não estamos. Mas, você que gosta desse podcast, muito obrigado por ter ouvido até o final esse episódio. Lembra sempre de mostrar para seus amigos, né? E também é muito importante para nós, né? Que você nos avalie no Spotify, né? Ajuda a chegar em mais pessoas. As avaliações, elas estão bem, né? E sempre é interessante ver quando elas têm uma subida lá também. E é muito prazeroso para nós voltar aqui e, né, falar de algo que a gente gosta. Já falei isso 1 milhão de vezes, mas é sempre bom reforçar que a gente gosta de conversar sobre isso. E é por isso que a gente faz. E mais uma vez também, desculpa por frustrar vocês, porque assim, isso acontece comigo, eu tô esperando algo toda semana para poder ver ou ouvir ali, e muitas vezes me distrair, ou alguém que eu gosto de escutar, e quando não acontece eu fico, que pena, não aconteceu, né? A gente vai continuar tentando fazer o máximo para ter uma regularidade, mas é bem difícil. Não é possível fazer promessas. A gente tá prometendo tentar. Acho que é o mais importante. A disposição vai existir. É isso. A gente só não sabe uma coisa fique claro uma coisa, né? A gente não pensa em parar, tá? Não tem problemas internos, não tem brigas, nem discussões. Né? Discussões Nunca sempre teve, tem, né? Mas esse é sempre gravado, né? As discussões você viu aqui. É isso, concordo. Então, assim, não tem nenhuma intenção de parar a gente, tá? É só realmente a questão do tempo. É isso. Então, o lembrete final que tá faltando aqui é que se você quiser mandar a sua carta, você pode mandar no nãoconcordopodcast@gmail.com. A gente sempre vai estar lendo aqui as cartas que chegarem nos episódios. Beleza? É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. E 2026 seja um ano de muitos jogos. Vocês todos ouvintes e vocês todos aqui que estão nessa bancada virtual comigo, joguem e aproveitem bastante os jogos que vocês jogarem. Seja bom. Um abraço. Valeu. Valeu, galera.